Se você clicou nesse vídeo e está querendo dormir, né, o título do vídeo, muito provavelmente o que pode estar acontecendo com você, se não for um problema fisiológico, tá? E aqui vai o primeiro alerta aqui do vídeo, que às vezes você não está dormindo bem por um problema fisiológico. Mas, se não for essa a questão, muito provavelmente o que te impede de dormir são aqueles excessos de pensamento. Seu corpo está cansado. A sua mente também está cansada, muito provavelmente ela está exausta, mas ela não consegue parar de ficar ali pensando, remoendo, fazendo esses planos. Na grande maioria das vezes, né, ou é remoendo coisas que aconteceram, ou ali uma ansiedade de ficar pensando no que vai fazer, pensando, né, no amanhã, e não consegue parar esses pensamentos. Quando a gente vai dormir, a gente precisa desligar o nosso senso de julgamento. O que é o julgamento? Né? Não é de julgar uma pessoa. O ser humano ele sempre julga, né? A gente julga se isso é bom, se isso é ruim, se eu devo fazer, se eu não devo, o que eu acho, o que eu não acho. O julgamento, ele faz parte da gente, tá? A gente sempre vai julgar. Não estou falando, mais uma vez, não estou falando de julgar os outros, estou falando de julgar a vida no geral. Quando a gente vai dormir, a gente precisa simplesmente desligar, parar de julgar e desligar. Então eu sei que você provavelmente é uma pessoa muito ansiosa, mas eu vou te pedir para que nesse momento você se preocupe apenas com esse vídeo, tá? Que você dê um tempo para você, para de fato me ouvir e ali ter uma boa noite de sono. Vamos às nossas recomendações, como sempre. Não pule essa parte, é muito importante ouvir isso antes da hipnose. Primeiro, você vai ouvir essa hipnose antes de dormir, tá? Você não pode ser interrompido. Se você for interrompido, alguém te chamar, você vai sair do transe, né? Então vai ter que começar tudo de novo. De preferência, faça com as luzes apagadas. Eu vou deixar até uma imagem aqui parada para não ficar, né, com muito efeito de luz, para não te atrapalhar se você for ouvir de noite, que é o que eu recomendo, que você escute essa hipnose à noite para já deitar e dormir. Né? Se você preferir, escute com fone de ouvido, né? Isso ajuda muito também a me ouvir melhor. E esteja num ambiente seguro, né? Obviamente você vai tentar fechar os olhos e dormir, esteja sempre num ambiente seguro, não é para ouvir a hipnose, por exemplo, dirigindo. E vamos fazer um único combinado aqui. Você não vai fazer força para relaxar, você não vai fazer força para dormir. Você vai ouvir a minha voz e vai seguir as minhas instruções. Mais uma vez, né, já falei isso em outros vídeos, é normal que durante a hipnose outros pensamentos passem pela sua cabeça e tá tudo bem, é assim mesmo. Algumas pessoas elas precisam sim fazer um pouco mais de força para se concentrarem e isso é algo aprendido, isso é algo treinado. Se você tem essa dificuldade de fechar os olhos, se concentrar, imaginar, quanto mais você faz isso, mais você vai treinando a sua mente para conseguir fazer isso, então não se desespere. Às vezes você vai ter que ouvir essa hipnose mais de um dia, não tem problema, né? Não escute mais de uma vez por dia, eu acho que não tem necessidade, mas você pode escutar ela inclusive todo dia, não faz nenhum problema. Lembra, nossa mente ela é como um músculo, a gente pode treinar, então vá treinando a sua mente. O único combinado, siga as minhas instruções. Vamos começar? Vou pedir então para que você comece, né, deitado ali na sua cama, feche os olhos e respire e inspire. Em algum momento você acabar dormindo durante a hipnose, não tem o menor problema, inclusive esse é o nosso objetivo. Eu vou ficar muito feliz caso isso aconteça. Se você escolheu ouvir esta hipnose esta noite, é porque provavelmente seu corpo já está cansado, mas a sua mente ainda não. Talvez você conheça bem essa sensação. O corpo pede descanso, os olhos pesam, mas basta a cabeça tocar o travesseiro para os pensamentos começarem. Você lembra de uma conversa, de algo diferente, de algo que ficou pendente, de algo que você precisa fazer amanhã, de uma preocupação, de um medo, e quando percebe, já faz muito tempo que você está tentando dormir. O curioso é que na maioria das vezes o problema não é a falta de sono, é excesso de vigilância. Seu cérebro continua tentando proteger você. Ele acredita que se permanecer atento, se continuar pensando, se revisar tudo mais uma vez, talvez consiga evitar algum problema. Talvez consiga encontrar uma resposta. Talvez consiga impedir que algo ruim aconteça. Mas existe um momento em que continuar pensando deixa de ser cuidado e passa a ser apenas cansaço. Hoje, você não precisa resolver nada. Nenhuma decisão será tomada agora. Nenhuma resposta precisa aparecer.
Nenhum problema será solucionado durante esta noite. E isso não é desistir, é apenas permitir que o dia termine. Então, antes de qualquer coisa, encontre uma posição confortável. Ajuste o travesseiro, apoie seu corpo da maneira que for mais agradável. Se ainda existir alguma tensão, permita que seu corpo faça pequenos movimentos até encontrar um lugar em que você possa descansar. Agora, se for seguro para você, feche os olhos. E se preferir mantê-los entreabertos por alguns instantes, também está tudo bem. Não existe jeito certo. Existe apenas o seu jeito. Respire profundamente, sem tentar controlar a respiração, sem buscar uma técnica perfeita, apenas respirando, inspirando e soltando o ar lentamente. Mais uma vez, perceba o ar entrando e perceba o ar saindo. Som como se cada expiração fosse dizendo ao seu corpo: você pode diminuir o ritmo. E enquanto continua respirando, leve sua atenção para o lugar onde o seu corpo toca a cama. Perceba o peso da cabeça sendo sustentada pelo travesseiro. Perceba seus ombros, suas costas, seus braços, suas pernas, seus pés. Talvez você nunca tenha parado para perceber o quanto a cama faz por você todas as noites. Ela sustenta um corpo que passou o dia inteiro sustentando tantas coisas. E por alguns instantes, permita-se fazer algo que você talvez tenha esquecido ao longo do dia. Ser sustentada. Você não precisa sustentar nada agora. A cama faz isso por você. A gravidade faz isso por você. A respiração faz isso por você. E pouco a pouco, seu corpo começa a perceber que não existe nenhum perigo nesse momento. Você está aqui, está segura, está protegida. E por alguns minutos, não existe outro lugar onde você precisa estar, nem outra pessoa que você precise ser. Existe apenas este momento, apenas esta respiração, apenas este descanso. E talvez você perceba que o silêncio da noite não está aqui para cobrar nada de você. Ele está aqui para acolher. Então, permita que cada respiração fique um pouco mais tranquila do que a anterior, sem esforço, sem pressa, como se o próprio corpo começasse lentamente a lembrar como que é descansar. Enquanto continua respirando, quero que imagine que existe um caminho diante de você. Não existe necessidade de enxergar tudo perfeitamente. Talvez você apenas sinta, talvez apenas imagine, talvez acompanhe a minha voz, e isso já é o suficiente. Mas agora vamos começar a caminhar, bem devagar. O chão é firme, o ar é fresco. Existe uma brisa agradável tocando o seu rosto. Você percebe as árvores dos dois lados do caminho. As folhas balançam lentamente e pela primeira vez em muito tempo, ninguém espera nada de você. Você não precisa chegar rapidamente, porque não existe destino. Existe apenas o caminho. E enquanto caminha, você percebe algo curioso. Existe uma mochila nas suas costas. Talvez você nem tivesse percebido que ela estava ali, porque já se acostumou com o peso. Durante tanto tempo você carregou essa mochila que ela parece fazer parte do seu corpo. Você leva a mão até uma das alças e percebe, nossa, ela realmente é pesada, muito mais pesada do que deveria. Então, continue caminhando por mais alguns passos, sem pressa, até encontrar um banco de madeira, simples, acolhedor, como se estivesse esperando por você. Você se senta e pela primeira vez hoje, retira lentamente essa mochila das costas. Talvez seus ombros já sintam um pequeno alívio. Respire profundamente e observe essa mochila.
Ela não está cheia de roupas nem de objetos. Ela está cheia de pequenas caixas de madeira. Cada uma delas guarda um pensamento que a sua mente tentou resolver durante o dia. Você pega a primeira caixa. Ela é pequena, mas surpreendentemente pesada. Você a abre e lá dentro encontra uma preocupação. Talvez algo que você precise fazer amanhã, talvez uma conversa, talvez um compromisso, talvez uma decisão. Você observa esse pensamento por alguns instantes e então percebe algo muito importante. Nada do que você fizer agora mudará essa situação, porque a noite não foi feita para resolver problemas. Ela foi feita para recuperar forças. Então, você fecha delicadamente essa caixa. Não a joga fora, não a destrói, mas apenas a coloca ali do lado do banco. E ela continuará ali, esperando por você amanhã. E tudo bem, não agora. Agora, pegue outra caixa. Talvez exista nela uma culpa, algo que você gostaria de ter feito diferente, uma palavra que não disse, ou uma palavra que gostaria de não ter dito. Observe essa culpa por alguns instantes, respire e pergunte a si mesmo: existe alguma coisa que eu possa fazer para isso ser resolvido agora? Talvez a resposta seja não. Então, essa caixa também pode descansar esta noite. Feche-a lentamente e coloque ao lado da primeira. Agora, existe uma terceira caixa. Talvez ela contenha medo. Medo do futuro, medo de perder alguém, medo de errar, medo de não dar conta. Você observa esse medo. Percebe que ele está tentando proteger você, mas também percebe que ele trabalhou o dia inteiro e talvez ele também esteja cansado. Então agradeça. Agradeça ao medo por tentar cuidar de você e diga silenciosamente: você pode descansar comigo esta noite. Feche essa caixa e coloque ao lado das outras. Continue observando a mochila. Talvez ainda existam muitas caixas. Não existe a necessidade de abrir todas. Apenas imagine que uma a uma elas vão sendo fechadas. Responsabilidades, expectativas, cobranças, preocupações, pendências, uma após a outra. Você percebe algo curioso. Quanto mais caixas saem da mochila, mais leve ela fica. E quanto mais leve ela fica, mais leve você também se sente. Talvez os pensamentos ainda existam, mas eles não estão mais espalhados pela sua mente. Cada um encontrou seu lugar. Cada um pode esperar até amanhã, porque nenhuma dessas caixas precisa ser carregada para a cama. Amanhã você poderá abrir aquela caixa que realmente precisa, mas hoje você escolhe descansar. Respire profundamente, observe a mochila agora quase vazia, muito mais leve, e perceba uma sensação agradável surgindo nos seus ombros, como se estivesse lembrando como é viver sem carregar tudo ao mesmo tempo. Permaneça apenas alguns instantes sentindo essa leveza, sem fazer nada, sem pensar em nada, apenas respirando e permitindo que esse silêncio, pouco a pouco, comece a ocupar o espaço que antes era preenchido pelas preocupações. Enquanto você continua sentada nesse banco, respire lentamente. Perceba algo mudando ao seu redor. A paisagem começa a ficar um pouco diferente, sem pressa, como se o próprio caminho soubesse para onde levar você. Você se levanta. Agora a mochila está muito mais leve, talvez vazia. Continue caminhando, apenas alguns passos à frente. Você encontra uma construção antiga, bonita, silenciosa, com grandes janelas, luz quente saindo lá de dentro. Acima da porta existe apenas uma pequena placa. Nela está escrito: Biblioteca da Noite. Você se aproxima, empurra delicadamente a porta e entra. Lá dentro, o silêncio não incomoda, ele acolhe. Existe um cheiro agradável de madeira, de livros antigos, de papel. As estantes parecem não ter fim, milhares de livros, todos muito bem organizados.
Você caminha lentamente entre eles e percebe uma senhora, ou talvez um senhor, não importa. A pessoa sorri para você como se já esperasse a sua chegada. Sem dizer uma palavra, ela lhe entrega uma pequena lanterna. A luz é suave, quente, confortável. E faz um gesto para que você caminhe entre as estantes. Você percebe algo curioso. Cada livro tem um título: trabalho, família, dinheiro, saúde, relacionamentos, responsabilidades, medos, sonhos, planos. Alguns livros parecem muito pesados, outros estão completamente abertos, como se alguém tivesse passado o dia inteiro tentando encontrar respostas. Você pega um deles. Talvez seja justamente o livro que a sua mente insiste em ler todas as noites. Você abre. Existem páginas e mais páginas. Pensamentos, hipóteses, preocupações, perguntas sem respostas. Você lê apenas uma linha. E então escuta aquela voz tranquila atrás de você. Você não precisa terminar esse livro hoje. Respire. Olhe novamente para o livro. Perceba que ele continuará existindo amanhã. Nenhuma página desaparecerá durante esta noite. Nenhuma informação será perdida. Você pode voltar quando amanhecer. E então, pela primeira vez, você fecha esse livro, devagar e sem culpa, sem medo de esquecer. Ao fechar o livro, percebe algo curioso. O silêncio aumenta, como se aquele pensamento finalmente tivesse encontrado descanso. Você coloca o livro de volta na estante. Agora outro chama a sua atenção. Talvez seja um medo, talvez seja uma responsabilidade, talvez uma conversa que ainda não aconteceu. Você sorri discretamente, porque agora você já sabe o que fazer. Não precisa terminar a leitura. Apenas feche o livro e devolva ao seu lugar. Continue caminhando, livro após livro, sem abrir todos, sem precisar resolver todos, apenas fechando aqueles que permaneceram abertos durante tempo demais. Cada livro fechado representa um pensamento que poderá esperar até amanhã, e você começa a perceber que a biblioteca nunca exigiu que você lesse tudo. Foi você quem acreditou que precisava. A bibliotecária aproxima-se novamente, sorri e diz com uma voz extremamente calma: os livros continuarão aqui amanhã, mas o seu descanso precisa começar agora. Essas palavras parecem ecoar por toda a biblioteca. Você respira profundamente, olha para as estantes, todos os livros permanecem ali. Nada foi perdido, nada foi abandonado. A única diferença é que agora eles estão todos fechados. E uma biblioteca cheia de livros fechados é um lugar profundamente silencioso. Permaneça apenas alguns instantes sentindo esse silêncio. Um silêncio que não cobra, um silêncio que não exige respostas, um silêncio que apenas convida você a descansar. Você permanece mais alguns instantes na biblioteca, respirando, sentindo o silêncio, percebendo como é diferente estar em um lugar onde nenhum pensamento precisa disputar sua atenção. Então a bibliotecária sorri novamente. Ela aponta discretamente para uma pequena porta de madeira no fundo da biblioteca. Você caminha até ela, abre a porta e uma brisa suave toca seu rosto. Do outro lado existe um jardim. É noite, mas não é uma noite escura. Existe uma luz muito delicada. A luz da lua ilumina todo o caminho. As flores parecem descansar. As árvores balançam lentamente. Tudo transmite calma. Tudo parece respirar junto com você. Você começa a caminhar por esse jardim, sem pressa, percebendo o perfume das flores, o som das folhas, a temperatura agradável no ar. Cada passo parece deixar seu corpo ainda mais leve, até que você chega ao centro desse jardim. E ali existe uma árvore enorme, muito antiga. Seu tronco é largo,
Seus galhos se estendem em todas as direções. Ela transmite uma sensação difícil de explicar. É como se encontrar alguém que sempre esteve ali, silenciosamente, esperando. Aproxime-se dessa árvore. Coloque delicadamente uma das mãos sobre o tronco. Perceba sua firmeza, sua estabilidade. Ela não luta contra o vento. Ela apenas permanece. Respire profundamente. Enquanto mantém a mão sobre a árvore, você percebe uma presença tranquila. Talvez uma pessoa, talvez apenas uma sensação, não importa. Essa presença transmite segurança. Ela olha para você com serenidade e pergunta com uma voz extremamente calma: existe alguma coisa que você acredite que ainda precisa continuar segurando esta noite? Não responda com pressa. Apenas observe o que surge. Talvez uma preocupação, talvez uma responsabilidade, talvez alguém, talvez alguma situação, talvez apenas uma sensação de que você precisa permanecer além. Observe. E então, perceba que essa presença estende as mãos, como quem diz: você pode me entregar isso por algumas horas. Não para sempre, apenas esta noite. Você entrega a primeira preocupação. Ela é recebida com delicadeza e colocada cuidadosamente entre os galhos daquela árvore. Depois outra, e mais outra, uma a uma, sem esforço, sem culpa, sem medo. A árvore suporta cada uma delas, como se tivesse sido feita exatamente para isso. E quanto mais você entrega, mais percebe uma sensação diferente surgindo. Não é vazio, é espaço. Espaço dentro da mente, espaço dentro do peito, espaço para respirar. A presença sorri novamente e diz: descansar nunca significou abandonar. Significa confiar que algumas coisas podem esperar até o amanhecer. Essas palavras parecem encontrar um lugar profundo dentro de você. Talvez porque existe uma parte sua que estava precisando ouvir exatamente isso. Você olha novamente para a árvore. Todas as preocupações continuam lá, seguras, protegidas. Nada foi perdido, nada foi esquecido. Elas apenas não estão mais sendo carregadas por você. E pela primeira vez em muito tempo, você percebe como é leve caminhar sem ter que sustentar o mundo inteiro. Ao lado da árvore existe uma cama, muito simples, coberta por um lençol macio, um cobertor confortável, como se aquele lugar tivesse sido preparado para você. Você se aproxima lentamente, senta na beira da cama, respira e percebe que seu corpo inteiro parece compreender que chegou a hora de descansar. Permaneça nessa posição por mais alguns instantes. Perceba essa cama. Observe como tudo nesse lugar transmite tranquilidade. Nada faz barulho. Nada exige sua atenção. Nada precisa de você neste momento. Respire lentamente. E quando sentir que é o momento, deite-se na posição mais confortável para você. Perceba o contato da cabeça com o travesseiro, o peso do corpo sendo percebido pelo colchão, como se pela primeira vez hoje você não precisasse sustentar absolutamente nada. A cama sustenta você, a terra sustenta você, a vida continua acontecendo sem que você precise controlá-la. Respire lentamente, inspirando e soltando o ar. Cada respiração parece deixar seu corpo um pouco mais pesado, não pesado de tensão, pesado de descanso, como acontece quando um bebê finalmente adormece nos braços de alguém. Talvez seus braços já estejam completamente relaxados, talvez suas pernas, talvez os músculos do rosto, a mandíbula, as pálpebras, as testas. Você não precisa verificar.
Seu corpo sabe exatamente como descansar. Durante toda esta noite, você não precisa resolver nada. Os livros permanecerão fechados. As caixas continuarão guardadas. A árvore continuará protegendo aquilo que você entregou. E tudo estará esperando por você quando o dia nascer. Mas não agora. Agora é apenas noite. E a noite foi feita para descansar. Enquanto você dorme, seu cérebro continua trabalhando por você. Ele organiza lembranças, fortalece aprendizados, recupera energia, equilibra emoções. Você não precisa nem ajudá-lo. Ele sabe exatamente o que fazer. Você pode confiar. Respire novamente. Perceba como cada respiração parece levar embora um pouco mais de esforço, como se o próprio corpo estivesse dizendo: agora eu posso descansar. Imagine que uma manta muito macia cobre delicadamente todo o seu corpo, não apenas aquecendo, mas trazendo uma sensação profunda de proteção, como se nada pudesse exigir qualquer coisa de você até o amanhecer. E enquanto essa sensação cresce, talvez os pensamentos fiquem cada vez mais distantes, como estrelas muito longe do céu. Eles continuam existindo, mas já não chamam sua atenção. Eles permanecem no amanhã. Você pertence ao agora. Apenas agora. Respire lentamente e permita que o silêncio faça aquilo que ele sabe fazer: acolher, descansar, silenciar. Você não precisa procurar o sono. O sono sabe onde encontrar você. Ele chega da mesma forma que a noite chega, sem fazer esforço, sem pedir licença. Apenas acontece. Talvez você esteja ouvindo minha voz. Talvez ela já esteja ficando distante, cada vez mais distante, como alguém que continua caminhando lentamente enquanto você permanece descansando. E tudo bem. Não existe mais nada para fazer. Nenhuma técnica, nenhuma tarefa, nenhum objetivo. Apenas descansar. Se em algum momento você ainda perceber um pensamento surgindo, apenas sorria. Lembre-se da biblioteca, feche delicadamente esse livro e coloque-o novamente na estante. Ele continuará lá amanhã. Agora, volte a sua atenção para a respiração, inspirando e soltando muito devagar, muito suavemente. E a cada respiração, permita que o sono se aproxime naturalmente, sem esforço, sem resistência, sem pressa, porque esta noite você está segura, você está acolhida e pode descansar. Boa noite.